Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Kinea Railde. Mais um mês acompanhando, vamos ver como é que ele tá, dar uma olhadinha todos os pontos aí do fundo, trocar uma ideia, né? Aquele bate-papo que a gente tá acostumado aí. O fundo, galera, já tá com ágiozinho, hein? Daqui a pouco vem a emissão, não duvido. Já tá um 0,5 e tudo, né? Não duvido nada, em algum momento tem emissão do Kinea Railde. E se porventura saiu algo de emissão nesse meio tempo entre eu gravar o vídeo e o vídeo ir ao ar, saiba que vai ter vídeo específico sobre o assunto aqui no canal, né? A gente faz essa cobertura dos relatórios e dos acontecimentos principais aí que tem, né? A cota ganhou força, né? Já tá com 1,05 aí. Se a gente pegar aqui no site da Kinea, né, com esse valor de hoje, ó, que a Kinea tem o VP atualizado, 112,19. 112,19. Aqui assim, né? 2%. O do investidor 10 é um pouco mais alto. Por que existe essa defasagem entre aqui e o investidor 10? Porque aqui, ó, ele considera o VP que sai no informe. Ali no site da Kinea, eles calculam o VP diariamente. Então, por isso que dá essa defasagem aí. VP de fundo de papel, galera, para quem não sabe, muda todo dia, né? Todo dia. Aqui, ó, a gente pode ver a distribuição. Foi a maior distribuição dos últimos 12 meses. Eu acho, cara, uma das maiores de muito tempo, hein? Quer ver? Foi a maior desde a época aqui, ó, desde 2022 lá, né? Que veio bem alta. Da história do fundo foi uma das maiores, né? Esse patamar agora. Se você pensar, só tivemos essa aqui de 1,42 que foi mais alta, essa de 1,51, essa outra, essa e essa. Então estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5. Foi a sexta maior de distribuição de dividendos da história desse fundo, né? Muito bom mesmo. Patamar de distribuição assim, extremamente elevado. Poderia ter entregue mais, viu, galera? Ele podia ter feito a segunda maior da história, que ele gerou 1,60 e poucos, né? Gerou 1,60 e poucos. Mas tá aí, um bom dividendo, esse 1,40, né, que veio aí. Bem atrativo, né? Kinea Railde, que é um fundo de quase 3 bi, 25 mil cotistas, 1,40 por cota, a liquidez dele é boa, de 2 milhões, e fundo IPCA mais 12. Lembrando, esse fundo aqui, galera, vou usar o site da Kinea aqui como base, ele é o Railde IPCA. Ele tá aqui. E aqui do lado tá o Railde CDI, que é o Kinea Unique, né? Aqui embaixo os high grades, né? Voltemos. Fundo hoje 97% alocado, 6,7% em LCI, 1,9% em caixa, tá alavancado, né? Assim como praticamente todos os fundos da Kinea. A gente tem aí 86% do fundo em IPCA mais 12, 10% em CDI mais 5, vem reduzindo devagarinho essa participação de CDI. No futuro, galera, não vai ter nada mais de CDI dentro desse fundo, né? Então eles estão indo aí devagarinho, se livrando. E a ideia é essa mesmo, né? É o fundo ficar sem nada de CDI. Dividendos de 40 por cota, como a gente já viu, o melhor patamar de muito tempo, né? De muito tempo mesmo. E nesse mês tivemos 200 milhões de reais em alocações, bastante coisa que ele comprou. Tivemos aí esse primeiro Francisco Leitão, um residencial lá em São Paulo. GS Solto, que é uma operação de energia solar, IPCA mais 12, uma taxa bem alta. Tivemos um da Creditas, IPCA mais 10,29, operação de home equity. Tivemos outro residencial lá para os lados lá de região metropolitana, né? São José dos Campos, Campinas, região metropolitana de São Paulo, IPCA mais 10. Mais um de home equity da Bemol. Bemol é aquele varejista grande da região lá norte, lá, mais voltado ali pro Manaus e tal, tem bastante. É um varejista grande que tem lá. Tivemos também uma parcela em IPCA mais 9,6 em outro residencial em São Paulo e o centro de distribuição, né, um galpão logística sendo construído por um fundo lá em Brasília, em Contagem, região metropolitana de BH, né? O fundo hoje tem compromissadas 6% do PL. Então, assim, tá com uma pequena alavancagem. Um dos possíveis pistas de uma possível emissão futura é esse número começar a crescer. Se ele começar a aumentar a alavancagem 10, 11, 12, por aí, sair desse patamar atual, já é uma pista de talvez o gestor esteja pensando em emitir
Então assim, a gente já consegue meio que se antecipar a esse cenário, né? Aqui embaixo a gente vê a carteira do fundo, o grosso do fundo está em IPCA, o que tem em CDI, galera, tá acabando já, se você vê o prazo médio das operações de 1 ano e meio. Então assim, conforme elas forem vencendo, o fundo não vai mais reinvestir a grana em CDI e vai se tornar totalmente IPCA. Aí você pode perguntar assim, pô, mas por que ele não vende as operações e tal, não sei o quê? Cara, é aquela coisa, né? Ele tá dando uma última surfada, aproveitando que esse fundo no passado era indexador misto, agora ele vai passar a ser apenas IPCA. Então, assim, vai surfando um pouquinho de CDI, não tem por que vender, né? Ah, mas a Kinea quer mudar a estratégia do fundo. Beleza, mas não precisa fazer isso, né, de bate-pronto. Dá pra fazer isso com calma. Dá pra fazer isso com bastante tranquilidade, até porque é pouco e o prazo já está acabando. Então, vai surfando aí esses últimos 1 ano e meio, que é o tempo que a Selic vai ficar nesses patamares mais elevados mesmo e tal. Se a gente pensar, a Selic deve ficar alta aí até ali maio do ano que vem, abril, maio do ano que vem, então assim, daqui a 1 ano, e aí vai faltar só 6 meses depois, e aí a Selic começou a cair, liquida as operações e segue o baile, né? Não tem nem porquê sair vendendo no desespero, né? Aquela alocação pro setor, assim como o CNER e o NIC, muito focado em residencial, ele é um pouco mais diversificado, mas ainda assim é muito focado em residencial. A liquidez é boa, no mês gerou 1,63, pagou 1,40. Olha isso, cara, foi um absurdo, né? Foi um absurdo essa distribuição nesse último mês, né? Tem uma reserva bem forte. Poderia ter distribuído mais, na minha opinião, mas ok, fizeram reservas. Vamos ficar de olho aí nessas questões de reserva. Mas assim, ele tá usando, não tá igual o Knip, né? O Knip vem fazendo reserva, só aumenta a reserva dele. Esse aqui não, pelo menos um mês ele usa, ele faz um gerenciamento. O Knip não, o Knip fica só montando, fazendo reserva, sem parar. Né? Nesse mês a inflação que entrou na conta foi a de fevereiro e março, né? Foi aquele 1,31 e a de 0,56. Os próximos meses, galera, se a gente pegar aqui, foi essas duas aqui, né? Próximos meses é março e abril. O 0,56 com 0,43. Então, assim, querendo ou não, tá perdendo um pouco de força a inflação e tudo. E aí a gente não vai ver mais esses proventos tão altos assim. Né? Não é algo que veio para ficar. Na parte pós-fixada, a parcela CDI se beneficia do patamar elevado da Selic. Né? O fundo sem nenhum tipo de problema. Aqui, os últimos dividendos, né? Como eu falei, esse foi o melhor em muito tempo mesmo. E a carteira dele, galera, que é basicamente isso. É uma carteira boa, diversificada, carteira grande, padrão Kinea, né? Carteiras bem grandes. E a gente fica de olho aí nas operações, fica de olho estamos na finaleira da transformação desse fundo de PCA para CDI. Desculpa, de misto para IPCA, né? Então tá caminhando. Um ponto que eu quero mostrar para vocês, eu acabei esquecendo, esse aqui, ó. Olha a taxa aqui. Dividendo por cota estimada nos próximos 12 meses. Cara, esperando uma inflação entre 5,5% e 6%, né? Então, algo próximo de 1,20 por cota, aproximadamente. Né? Interessante. Beleza, turma? Então é isso aí, dá pra comentar do fundo. Qualquer novidade eu volto aqui, vamos ficar de olho aí. E é isso aí. Beleza? Então, valeu, até a próxima. Fui.